E aí, nono ano, ó, conteúdo de geometria de vocês, do LV2, unidade 6, tá bom? Polígonos regulares. Ó, lá no capítulo 1, nós trabalhamos com definições, páginas da 131 até a página 140. Pessoal, essas definições é de fundamental importância que vocês consigam assimilar algumas diferenças, principalmente quando se trabalha com raio e apótema. Tá bom? Porque são duas figuras, são dois segmentos que a diferença entre elas é pouca, principalmente na visual, tá bom? Então, o que foi que a gente trabalhou com vocês nesse capítulo? O que foi que eu trabalhei com vocês nesse capítulo antes das férias? Polígono inscrito, medida do ângulo central e do ângulo inscrito, polígonos semelhantes, tá bom? A atividade de vocês, tá certo? Eu quero que vocês façam para mim um relatório, certo? Das atividades do RA da página 134 e da página 136. Vocês vão me explicar com suas palavras o que você entendeu do RA, certo? Tenta não utilizar o livro, mas sim o que você assimilou da atividade, tá bom? O que você conseguiu aprender dela. Vocês vão tentar fazer a atividade da página 138 e o vamos praticar mais da página 139. Algumas questões do vamos praticar mais da página 139 foram resolvidas já na live da aula passada, tá bom? Então, tentem continuar, tá certo? A página do 139, beleza? Qualquer dúvida, na próxima live a gente retira com vocês, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, ó, lá no início do capítulo de vocês, tá bom? O que ele está abordando? Teoricamente, só definição. Definição de quê, pessoal? Primeira definição básica que você tem que entender. Ele traz essa figurinha aqui, ó, que ele diz que é uma roda gigante com 6 cadeiras. Aí ele diz que é um polígono, um hexágono, tá certo? Com todos os vértices passando por uma circunferência, ou seja, ele está inscrito numa circunferência. Pessoal, por que ele é regular? Ele está sendo regular, pessoal, porque todos os lados desse polígono são iguais. Ó, ele diz que desse ponto vermelho para esse, a distância é D, deste para esse, D, e todos os demais, ó, é D. Então, cada lado, a distância entre as cadeiras dessa roda gigante, tá bom? Está sendo chamada de D, tá bom? E todos os lados aí são iguais. Então, o polígono regular é um polígono que ele apresenta todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais. Glaudo, lá no início do capítulo falou de ângulo central. Tem também? Tem. É bem simples que vamos já trabalhar com vocês, tá bom? Olha só. Você tem aí um triângulo, o quadrilátero e um hexágono inscrito dentro de uma circunferência. Pessoal, olha só. Um polígono, ele só é inscritivo, ou seja, só pode ser desenhado dentro de uma circunferência quando existe uma circunferência que passa por todos os vértices. Ou seja, a circunferência ela tem que encostar, tem que passar em todos os vértices. Glauber, lembrei o que é vértice? São as pontas da figura, certo? Então ela tem por obrigação de passar em todas as pontas da figura. Caso fique alguma ponta, algum vértice sem ser encostado na circunferência, ele não está inscrito, tá bom? Vamos lá. Olha só. O que a gente vai trabalhar agora? Vou trabalhar com vocês isso daqui, ó. Só um minuto. Vamos lá. Polígonos regulares. Olha só a definição. Um polígono convexo, ele é equilátero quando todos os seus lados são congruentes. Vocês têm, pessoal, duas figuras planas que são equiláteras. Qual é? O triângulo equilátero e o quadrado. Certo? Um polígono e o losango. Pessoal, só um minuto. Vocês têm o triângulo, certo? Porque vocês vão ver ali o losango. Vocês têm o triângulo equilátero, o quadrado e o losango.
O losango, pessoal, ele só é equilátero, certo? Se ele tiver os 4 ângulos iguais a 90 graus, certo? Ele pode variar a medida do ângulo do losango. Já no quadrado, não. Todos os seus 4 lados vão valer sempre igual a 90 graus, tá bom? Exemplo básico de um losango que não é equilátero, certo? O losango da bandeira do Brasil, tá bom? Ali não é um losango equilátero, tá certo? Os ângulos são diferentes, beleza? Então, vamos lá. Um polígono ele é equiângulo quando todos os ângulos são congruentes. Lauda, que é congruente, são iguais. Então, um polígono é equiângulo, o triângulo é equilátero, o quadrado, o retângulo, os ângulos, todos os ângulos são iguais. E o polígono, ele é regular, olha só, quando ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo. Então, polígono regular, ele só é quando tiver todos os lados e todos os ângulos iguais. Beleza? Definição diz, ó, um polígono regular quando tem todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos internos congruentes, certo? Vamos lá para os elementos. Observa aí a figura de vocês, ó. Essa figura tá tanto no livro digital quanto no livro físico, tá bom? Estou utilizando o livro digital para poder fazer a explicação do conteúdo para vocês. Quem não tem um livro físico, acompanha no digital, tá certo? Então, pessoal, todo polígono regular inscrito numa circunferência, ele tem um centro, ele tem lado, ele tem apótema, tem raio, tem ângulo inscrito e tem ângulo central. Vamos lá. Lembra que eu disse para vocês que vocês têm que diferenciar 2 segmentos, que é o raio e o apótema? Olha só. O apótema, pessoal, é um segmento, tá aqui o último ponto, ó. É um segmento que vai da origem, ou seja, do ponto 0, que é a origem, é o centro da tua circunferência, até o lado da figura. Então ele sai, ó, da origem, certo? E ele vai, ó, até o lado, certo? E sempre o apótema ele faz aqui um ângulo de 90 graus, ó, um ângulo reto, certo? Já o raio é o terceiro ponto, ó. O raio da circunferência ele sai da origem e ele vai até a minha circunferência, até o extremo dela, tá bom? Até o máximo da minha circunferência. Então o apótema ele vai até o lado do polígono, certo? E o raio ele vai até a minha circunferência, tá bom? O lado do polígono, aqui como você tem um hexágono, você tem os lados AB, BC, CD, DE, EF e o FA, tá bom? E o centro aqui é representado aqui pela letra O de origem, tá bom? Do lado eu posso botar C? Não, bote o O de origem, porque às vezes a letra C vai estar como um vértice, tá bom? Só para ficar melhor de se entender. Como é que você calcula ângulo central? Como é que você calcula o ângulo interno, tá bom? O ângulo central, pessoal, sempre é 360 dividido para N. Logo, por que 360? Porque é a soma dos ângulos de uma circunferência. E N é o número de lados. Então, aqui nesse caso, o hexágono, você vai pegar 360 e vai dividir para 6. Ou seja, esse meu ângulo central aqui vale 60 graus. Já o ângulo interno ou ângulo inscrito na tua figura, tá bom? O que você vai fazer? Você vai aplicar a fórmula do ângulo interno. Qual é a fórmula? Essa daqui, ó. 180 vezes N menos 2 dividido para N. O N nada mais é do que o número de lados da sua figura, tá bom? Então, quem é o ângulo interno dessa figura? Não é 6? São 6 lados. Então, 6 menos 2 é 4. 4 vezes 180 dá 720. Que dividido para 6 dá 120. Ou seja, cada ângulo desse, que está representado aqui no vértice D,
vale 120 graus, tá bom? E as diagonais, o que são essas diagonais? Diagonal, pessoal, é um segmento, certo, de reta, que ele sai de um vértice e é ligado para os vértices opostos a ele. Total de diagonal, como é que se calcula? Por esta fórmula aqui, ó. D é igual a n menos 3 sobre 2, onde o teu n, de novo, é o número de lados. Só substituir, ó. 6 vezes 6 menos 3 dá 3. 6 vezes 3 é 18, que dividido para 2, 9. Ou seja, aqui dentro desse hexágono, você consegue fazer 9 diagonais. Glaudo, precisa desenhar as 9 diagonais? Não, pessoal. Nesse caso aí, ele só pede para você calcular o total de diagonais que a figura possui. Tá bom? Então, vocês estão vendo aí que, teoricamente, nós vamos trabalhar com definições. O apótema, o raio, tá bom? Questões como essas de definição já foram feitas na aula passada de vocês, lá na resolução de exercício. Revisem o conteúdo assistindo a aula, tá bom? Acompanhe a live de vocês, tá certo? Que é na quinta-feira, de matemática, certo? Então, fiquem com Deus, pessoal, e até a próxima.